E aí, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Tudo no azeite? Então, hoje a gente vai dar a aula número 7 da nossa revista. O dinheiro é meu. Tô contando aqui com a ajuda do meu varão, porque... Por quê? Que o dinheiro é seu. É porque o dinheiro é meu? É, Não, ué. eu tô contando com a sua Ah, ajuda, sim. porque... Ah, sim. Entendi. Entendi. Não são, É, não não são, são. tá certo. Show. Então, mas a gente vai, agora sim, a gente vai ter a lição número 7 da nossa revista, Palavra Viva. O tema da nossa lição hoje é O Dinheiro é Meu. É a pessoa certa tá falando isso, então, Ah, né? Foi isso sim. que você quis dizer? É, foi isso que eu quis dizer. Porque a gente sabe que o que é seu é nosso, e o que é meu, É seu. sério. Mas então, cadê a revista do aluno? Aqui. Isso é só para descontrair um pouco, tá, gente? Só para... Só pra... Mas isso não quer dizer que nada seja meramente verdade. Então, a introdução da nossa revista diz assim: o dinheiro é meu. Ouvimos com certa frequência essa afirmação. Normalmente ela é dita quando a pessoa quer defender o modo como usa seus recursos ou justificar o fato de não compartilhar. O modo como o dinheiro vem sendo usado também é marcado pelo forte individualismo. O dinheiro é meu e eu uso como eu bem entender. Somos alertados pela Escritura, porém, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, na lição de hoje, a gente vai falar sobre isso. Eu vou compartilhar a tela aqui com os irmãos. E quando compartilhar. E aí foi. E em Timóteo, capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. A gente sabe que todo mundo fala isso, eu vou falar também. O problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro. O problema é a fé que eu deposito no dinheiro, na força dos meus braços, na força dos meus próprios meios, aquilo que eu consigo fazer com o que eu me preparei, na questão financeira, mas tudo que a gente coloca fé ou põe um patamar que deveria estar só o nosso Senhor, a gente está criando um ídolo no nosso coração. E muitas vezes o dinheiro pode ser esse ídolo. Por quê? Por que, que eu vou me preocupar em orar, em clamar a Deus por uma coisa que eu facilmente ponho o dinheiro no bolso, vou lá e consigo aquela coisa, né? Porque quando a gente tem situações e que nós não estamos preparados, a tendência é de que uma próxima oportunidade se precaver para que aquilo não aconteça, ou que quando aquilo acontecer, nós estejamos com recursos para superar aquela situação. Só que a gente sabe que essa nossa esperança ela tem que vir do Senhor, da sua vontade, até mesmo para receber coisas que nós não gostaríamos de ter, de passar por coisas que nós não gostaríamos de passar, porque essa é a vontade de Deus. E uma situação em que eu posso dar exemplo de que quando o povo, Deus colocou o povo no deserto e ele queria cuidar desse povo, queria suprir esse povo em todas as suas necessidades, mas esse povo
ele não estava tudo ok para esse povo. Eles queriam mais. Eles não se satisfizeram com aquilo que o Senhor tinha para eles. Aqui fazer a leitura aqui de Êxodo 16, 1 a 3, uma das murmurações do povo de Israel. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o monte de Sim. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos, pelo menos, nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda essa multidão. Agora você vê, depois de todos aqueles milagres, a provisão de Deus de que aquelas pragas não atingissem ao povo eleito por ele, e todas as maravilhas, o mar se abrindo, e o Senhor leva o povo de Israel para o deserto para ensinar, porque é no deserto que o Senhor fala, é no deserto que o crente aprende. E lá, ignorando todo o cuidado do Senhor, aquela nuvem que os cobria do sol durante o dia e aquela coluna de fogo à noite que os aquecia, eles se lembraram das carnes que estava comendo no Egito, escravos de Faraó, subjugados, submetidos à vontade de um falso Deus. Agora eles nas mãos do Deus verdadeiro, eles se olham para trás e lembram que eles comiam no Egito mais do que maná. Chegaram a ponto de dizer que aquele pão vil queriam variedade, só maná, só maná. Aí o Senhor manda a carne. E por aí acha que as murmurações do povo de Israel acabou? Não. A gente sabe que não acabou, porque quando você não deposita a sua confiança, a sua esperança em Deus, você sempre quer mais. Difícil se contentar com aquilo que tem. Isso é o que os gananciosos fazem. Nunca estão satisfeitos com aquilo que o Senhor tem para os dar. E o próximo tópico da lição é justamente falando sobre a ganância. A ganância é a incapacidade de se satisfazer com o que se tem. Essa incapacidade faz com que a pessoa sinta um desejo incontrolável de querer sempre mais, não importa o quanto já possua. A ganância é o resultado. Só um pouquinho aqui. A ganância é o resultado de uma visão de mundo que diz: o mundo é meu. Bem, se não é, pelo menos deveria ser. É não se contentar com o que tem, sempre buscar mais e não buscar para os fins corretos, né? Se nada associado à ganância teria um fim correto, mas almejar mais bens, mais recursos financeiros, eles provavelmente não são pelos motivos mais louváveis, não são para ajudar ninguém, não, o ganancioso, né? Não tem como meta ajudar ninguém e nem e não para. Lá em Provérbios 27, 20, diz assim: o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. É aquela bola de neve. Eu quero uma coisa, por exemplo, eu quero um carro
porque eu preciso ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade, e de ônibus eu levo muito mais tempo, enfim, qualquer que seja a necessidade. Aí Deus vai lá, abençoa um carro para aquela pessoa e ela não se contenta, porque chega lá na faculdade, tem um cara com um carro melhor, tem um carro mais novo, um carro com recursos lá interativos que o dele não tem. E aí aquilo que ele pediu para satisfazer a sua necessidade passa a não prestar mais. Ele passa a não se contentar mais com aquilo que tem. Ele gostaria agora de ter o carro do cometendo outro pecado, né, irmão? Tá cobiçando o bem do seu próximo. Assim, o negócio de você querer, sempre quando você pede, você quer, você precisa, sempre por um bem razoável, né? Uma colocação razoável, que você coloca assim, eu preciso de um carro para isso, né? Para fazer isso e tal. Mas é quando você vê o carro do teu próximo, pô, o carro dele é melhor, né? O carro dele tem isso, o carro dele tem aquilo. Aí, o que era necessidade passa a ser vaidade, porque você quer ter um carro, não porque um carro velho, vamos colocar assim, te leva ao mesmo lugar que o outro. Bom, leva. Claro, é mais conforto e tal, o O outro mais cerejão que novo. nos diga, né? O mais novo é melhor? Claro que é, né? Não vamos discutir que não é melhor, não é melhor. Ah, mas pô, você está falando assim, então você prefere ter um carro velho? Não. O negócio é que, tipo assim, a necessidade que você tem é de você ter um veículo para ir para a faculdade, por exemplo, que a Suelen deu. E aí você chega lá, a sua necessidade acaba virando vaidade, porque você, em vez de você estar grato a Deus, porque você tem o carro para te levar na chuva, te levar quando o sol está escaldante, te levar quando os outros estão no ponto do ônibus, esperando um ônibus e o ônibus atrasa, e não sei o que, você chega na hora, né? Isso é necessidade, aí você tem, mas quando chega lá, o carro do outro é melhor, então isso aí já não é mais necessidade, é vaidade. É verdade. O grande problema de isso é em geral, tá, irmãos? Não vamos ser hipócritas e dizer que não. Que o dinheiro é muito bom, tá? Vamos lá, o dinheiro é muito bom, tá? O dinheiro, a gente ter condições de ter as coisas, né, com dinheiro e tal, é muito bom. Vamos dizer que não seja. Porém, a gente tem que ter na mente o que é realmente palpável, o que é realmente necessário, o que é realmente Essencial, né? essencial, não no sentido de ter ou não dinheiro. Você tendo dinheiro ou você não tendo dinheiro, que você seja a mesma pessoa, porque dinheiro, né, até um dito popular, dinheiro vem e vai. Né? Dinheiro dizem, né, que dinheiro na mão é vendaval e tal. Porque quanto mais você ganha, mais você gasta. Ah, não, mas eu faço uma reserva que não sei o que e tal. Mas a realidade é que quanto mais você ganha, mais você gasta. Você começa a viver com salário mínimo. Vamos colocar o salário mínimo está R$1.000, né? Você vive. Daqui a 2 anos você passa a ganhar 1.500. Você já passa a comprar mais coisa. Aí de uma hora para outra você começa a ganhar R$3.000. Você está na empresa, ganhando um salário mínimo, aí você conseguiu subir de cargo, R$3.000. O que você vivia, do jeito que você vivia com R$1.000, os R$3.000 você já não consegue viver. Porque você quer comprar isso, você quer comprar aquilo e tal, mas eu não tinha, eu vou aproveitar. Beleza. Mas isso acaba se tornando, né, um abismo, né, de você, eu quero. E quando você pensa em voltar, quando há necessidade de voltar, e se você não tiver os pés firmes e você estiver amando o dinheiro,
você toma um Você tombo quer e não dizer consegue se quando a levantar. realidade de vida Dá um choque de muda realidade, e aí ele precisa voltar a viver com aqueles R$ 1.000, mas ou agora menos, ou ou até menos. menos. Porque, tipo assim, você está ganhando R$ 5.000 na empresa. Aí teve um corte, a empresa quebrou, teve um corte, né? Aí você foi demitido. E aí você não aceita trabalhar por menos, porque a gente sabe a realidade que é. Tem gente que não aceita trabalhar por menos do que a sua profissão. É verdade. E aí, como é que fica? E olha só, você não acha que também trabalhar é o único modo que a Bíblia aprova para que alguma pessoa enriqueça, né? O único meio lícito é trabalhando por herança. Você não acha também que quando a pessoa busca trabalhar incessantemente para ter, sempre ter mais coisas, ela também não está indo contra a palavra de Deus? Sim. O Senhor, eu sei, eu tenho outro povinho que fez isso, que a gente pode usar como exemplo. O Senhor, quando ele tirou Israel do. do. Ajuda? Do Egito? Do Egito. Quando o Senhor tirou Israel do Egito, ele deu várias leis, né? E uma dessas leis que está contida no 10 Mandamentos é que o povo descansasse, que guardassem o sábado. Mas por quê? É para cultivar algum tipo de preguiça? Ou não, porque as pessoas muito ativas, sabe que ela não para. Não, é verdade. Nem no seu dia de folga ela não para. Mas você trabalhar 7 dias por semana para ganhar, isso tá. Porque na própria anúncio que eu tinha que cumprir, eles também tinham que cumprir, por exemplo, um ano sabático da terra. E o que Israel fez? Passou por 490 anos descumprindo essa lei de Deus. E o que isso que levou a. Qual foi a punição de Israel por em 490 anos não cumprir essa lei? Passar 70 anos no cativeiro da Babilônia. Eu imagino que pensar, se fosse eu no caso, pensar que é um desperdício cumprir o mandamento de ficar um ano sem cultivar a terra. Está escrito lá em Levítico 25:4 assim. Não está escrito não. Abre aí para mim, Levíticos 25, versículo 4. Por quê? A partir do início do reinado de Saul, Levítico 25, 4. 25:4. Partindo do início do reinado de Saul, em 1050 a.C., até o início do cativeiro, em 606 a.C., dá em torno de 490 anos. Todo o 7º ano, a terra não deveria ser cultivada, e se produzisse alguma coisa, era dada aos pobres e estrangeiros. Depois de 7 vezes 7 anos sabáticos, vinha o ano de jubileu, quando toda a terra vendida ou confiscada seria devolvida aos seus donos originais e os escravos seriam postos em liberdade. Diz aí o que diz em Levíticos 5:24. 5. 24. Oh, 5:4. Não, 25:4. 25, 4. Já começa assim, ano de descanso, né? Lá no prefácio do capítulo 25, né? Diz assim: porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então, aí Israel ignorou isso. Eu imagino que, poxa, eu vou ficar um ano sem produzir, eu vou ficar um ano sem plantar e ajuntar riquezas, mas olha no que deu essa ganância de, de querer, né, mais e mais. E aí, na ganância entrou a mesquinharia. Por quê?
porque a lei não era só para não produzir. A lei era para que o que a terra desse espontaneamente do seu fruto fosse deixasse para os pobres comerem. Eram os pobres que iriam se alimentar do que porventura nascesse ali. Sabe que muitas plantações não dão só uma colheita, né? E nesse ano, além da terra descansar, aquilo que ela produziu poderia alimentar os mais necessitados. Mas Israel, mais uma vez, não cumpriu a lei do Senhor e não esteve disposto a ser suprido nesse ano, porque com certeza quando o Senhor dá uma ordem é para o melhor. Aquela terra, em um ano descansando, ela iria se repor, né, de nutrientes, de matéria orgânica, de sais minerais e viria a produzir muito mais do que ela produziria nesse estado de constante plantio. Mas aí foi o que a revista agora ela vai falar sobre o próximo tópico da revista. Deixa eu só fazer uma colocação acerca do que foi dito em Levítico, né? Que nos Levítico 25, 4. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso, né? Para a terra e tal. E aí tá lá: não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. E aí, isso é o versículo 4. O 5 já começa a dizer assim: o que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás. E as uvas da tua vinha não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra. Então, tipo assim, o que nascer, porque a pergunta podia ser assim, mas Senhor, a gente já plantou, a gente já pode ter algumas sementes, e se nascer? E se, né, a uva nascer e Deus fala, né? O que nascer de si mesmo, se você não plantou, mas o que nascer de si mesmo, tu não cega. Ou seja, tu não colhe, tu não tira de lá, deixa lá. Porque é justamente o que a Sueli acabou de falar. O que tivesse lá seria para uso da terra, né? Os pobres Os também pobres poderiam poderiam se coisar e tal. alimentar. Mas aí, se não utilizassem, né, aquilo, né, ia cair no chão, matéria orgânica, e ela mesma ia E começar a se enriquecer o solo. enriquecer o solo. Então, assim, quem é agricultor, eu não sou agricultor, mas eu já vi muita reportagem, Muito, muito Globo Globo Rural, Rural, que eu muito gostava mesmo. muito, né, de ver Globo Rural, quando era bom, né? Quando tinha coisa boa ainda. Gostava de muito ver e tal. Então, assim, sempre ouvi dizer que você planta num determinado local, uma certa cultura, então você planta ali. Só que você tem que dar um tempo de descanso. O que você faz? Você troca a cultura. Geralmente, né, os agricultores fazem o seguinte: ali é solo de plantação de alface, dessas, né, hortaliças e tal. Passou esse tempo, eles plantam capim, né? Para quê? Para o boi, né, passar ali, comer aquele capim e o seu esterco, né, já ficar ali, já produz adubo, né? produz Já adubo aduba a natural terra. ali e tal, não sei o que, pum. Depois de um tempo ele volta a plantar lá de novo. Isso aí ele já vai fazendo, né, a terra, porque quem planta sabe que você planta e você vai só tirando, todo aspecto da vida é assim. Se você tem um garrafão de água com 20 litros, se você só utiliza, uma hora seca. Vai acabar. Uma hora vai acabar. O ponto 2 da revista vai falar sobre a mesquinharia. A mesquinharia é a irmã gêmea da ganância, mas que é conhecida também por avareza.
Eu coloquei aqui um sinônimo de ser mesquinho e avarento é o ser mão de vaca. Ainda bem que exemplos pessoais não nos importa passar, a gente tem que falar da Bíblia, então vamos botar na conta de Israel. Eu não conto todas as vezes que eu fui mãe de vaca. Mas quando a pessoa dá o valor indevido ao dinheiro, ela passa a também não dividir os seus recursos para que não falte. E de uma maneira de viver a não desfrutar daquilo que ela conseguiu juntar, a ponto de, por exemplo, deixar a família passar dificuldade ou não desfrutar mesmo daquele dia, não fazer um passeio, não comprar uma comida que gostaria para só juntar. Só para ter. E como que eu vou dividir? Eu ainda deve ter um exemplo. Eu dei R$ 20 para não sei quem, aí agora a minha luz veio R$ 20 mais cara, tá vendo? Se eu não tivesse dado aquele dinheiro para fulano, agora eu vou ter que pagar a conta de luz e isso daí vai virando uma bola de neve, porque quanto mais você endurece o seu coração para viver aquilo que o Senhor tem te abençoado, mais coisas ruins você acarreta. Vai fazer como o povo de Israel, vai acabar como o povo de Israel. E justamente a intenção de você ganhar, né, recursos, né? Você trabalhar é para quê? Para você viver bem. Para você ter um conforto, ter um certo luxo. Mas para ter conforto, né? Tem que gastar. E aí aquela situação. Muitos, não, o pensamento começa ali, né? Legal. Não, eu vou trabalhar mais um pouquinho e tal, não sei o quê, que eu preciso, né? Quero sair, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas aí começa a vir. Aí você trabalha, não tem tempo para gastar esse dinheiro. E também não quer gastar o dinheiro, porque você fica naquela situação. Vou juntar. Aí você vê lá na tua conta, 10 mil. 10 mil. Aí, não, vou juntar. Se fosse 20? Vou juntar aí. Não, cara, eu quero comprar um carro. Então, já tem 10 mil. Aí vai lá. O carro, vamos supor, o carro dos sonhos aí é 70 mil reais. Né? 75. Aí juntou os 75. Vai lá, o carro tá mais caro. Né? Não, mas esse aí exemplo não situação. É do avarento. Não é do avarento. Porque o ganancioso, ele almeja coisas. Sim, mas eu tô falando assim, o avarento ele não quer perder o dinheiro dele. Então, mas ele não vai querer dar tanto dinheiro num carro. Vai que o carro quebra, ele ainda tem que gastar mais dinheiro. É aquele que ele quer ficar, nem usa e nem compra nada, porque o prazer dele é como aquele homem dos celeiros. Eu tenho um versículo aqui, eu vou dar uma procurada, daquele homem que o Senhor conta na parábola, que ele, lá em Lucas 12, de 15 a 20, o Senhor diz aos seus discípulos assim: Então tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois, eu? Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba, aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma,
E o que você tem preparado, para quem será? É o cara que ele tinha tanto que ele precisou derribar os celeiros, né? E por que ele não comercializou essa produção? Por que ele vai lá e junta e faz celeiros maiores para juntar? Porque a segurança dele estava em ter aquele bem em sua posse e ter o controle daquilo. E bem falado ali como Deus fala para ele, né? Essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Porque a bem da verdade é essa. As pessoas que são avarentas, né, juntam dinheiro e tal, e junta. E quanto vale uma vida? Né? Porque chega no final da vida, morre, e aí quem briga? Né? Quem está aí brigando pelos bens? Né? Vamos usar um exemplo mais perto daí que aconteceu, né, do Augusto Liberato, né, o Gugu. Cheio de dinheiro, morando lá fora, lá na coisa e tal, e pelas notícias foi que caiu, né, fazendo coisa e tal, morreu. Aí fica tá, a família, e a briga que brigando. Fica a família brigando pelo dinheiro que ele juntou, né? Assim, eu estou usando o exemplo, mas não estou dizendo que se ele era avarento e tal. Mas, tipo assim, ele não tinha desfrutou não desfrutou dinheiro todo. Né, dessa situação toda. E geralmente é assim. Quem é avarento sempre está juntando dinheiro para, no final, não tem, porque não tem o que fazer, né? Porque ou chega lá num dado momento da vida, está no hospital e tal, e não tem preço a vida. Né? Não tem como nenhum dinheiro fazer, mesmo com todos os recursos que o dinheiro possa pagar, de você estar num médico de excelente qualidade, né? E tal, estar mas quando a morte chega, né? Você morre. Você vai fazer o quê? Você não tem como, tipo, protelar, não. Hoje eu tô mal, parou e tal, vou me colocar num aparelho e tal, acaba a energia. Não tem como. E o rico, ele sempre uma pessoa pobre, aliás, ela sempre fala isso. Agora mesmo, nessa pandemia que a gente está vivendo, tem sempre essa acusação de que os ricos vão ter como se tratar, porque vão lá para o Albert Einstein, para o sírio-libanês e tal, vão se enfiar lá e tem à sua disposição. Mas aí o Senhor quer levar essa pessoa e aí? O que vai segurar ela em vida? Cara, fazer a aula assim é muito legal. Por quê? Eu lembrei da moça do fluxo de sangue. Ela não seria um exemplo de pessoas que confiou nas riquezas, mas a Bíblia diz que ela usou tudo que tinha para se curar. Lá em Marcos 5, 25, 26, diz assim: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez. Aquela mulher que tinha tudo que ela tinha guardado, ela deu na mão de homens para que a sua saúde fosse restabelecida. Mas só quando ela tocou nas vestes de Jesus é que ela teve o seu milagre. E acho que a aplicação dessa palavra na nossa vida deve ser justamente isso. Eu tenho um Deus que é dono de todo o ouro, de toda a prata. Eu tenho um Deus que, por uma palavra que aquele centurião de Cafarnaum. Cara, eu estava pensando em usar esse exemplo. Porque o nosso pastor tem falado desse exemplo caso. Era uma palavra para essa mulher, ela somente tocou nas vestes do Senhor. Então, eu olho para mim, eu tenho uma coisa que eu gostaria de ter, que dinheiro nenhum paga, mas
eu gostaria de ter um outro filho, né? E eu poderia fazer um tratamento, pagar um. Eu poderia, não, a gente não tem essa condição. Mas se tivesse, a gente poderia pagar um tratamento caríssimo, fazer uma inseminação in vitro e tentar de qualquer forma. Mas isso de maneira nenhuma entra no meu coração, porque o meu Deus, com uma palavra, ele me dá esse bebê. E como não devem ter pessoas aí tristes, porque achando que a cura dela depende de dinheiro. Porque pensando, se eu fosse rico, se eu tivesse dinheiro, eu teria isso. E quantas pessoas não gastam tudo que tem e não conseguem ter? Isso aí é verdade. Não conseguem engravidar, não conseguem. Coisas piores. Às vezes a pessoa gasta o seu dinheiro e não mantém a sua vida. Porque o Senhor leva, e aí? Como você disse, está lá no. Ainda do respirador, tem ainda o gerador de eletricidade, né? No hospital. Mas você sabe que as coisas podem falhar assim, e mesmo com o respirador, com o quê? O Senhor chega, é o dia daquele homem tolo, e ele fala a tua alma para quem tens preparado, e leva. E a pessoa Não, eu só dei o exemplo de tipo assim, da energia, porque muitos, né, usam assim, mas Deus, né, às vezes as coisas acontecem, quem não crê, né, bem da verdade a gente está falando, quem não crê em Deus, né, pode se pensar assim, mas pô, tem energia, tem gerador, tem coisa, tudo perfeito, tudo com equipamento sobressalente, né, interligados, não tem como falhar. Mas a vida, a gente sabe que a vida precisa de menos de um segundo para terminar e para começar. Menos que isso. Às vezes, só como eu posso dizer, uma quedazinha de energia, nem acabou a energia, só uma queda. Pronto, já foi. É um exemplo, tipo assim, quando a pessoa é para não morrer. Teve aquele cara que foi atingido com um arpão na cabeça, né? Teve o seu crânio perfurado, um cara que caiu do prédio também e entrou um vergalhão na cabeça dele. Vou usar o exemplo do 50 Cent. Que tomou 50 tiros e não morreu. Aí agora tem pessoa que morre de uma gripe, de uma pneumonia, come um troço que era alérgico e nunca soube. Vamos e usar morre. o exemplo aquele rapaz tinha acabado de casar, estava na festa de casamento lá, e aí Botou uma taça tropeçou, dentro botou a taça do do bolso, da calça, tropeçou, caiu rasgou a veia femoral e morreu. morreu de hemorragia. Morreu. E quem é que controla o que vai ter um vergalhão na cabeça e vai viver? E esse que foi mostrar o dedão do pé caiu e morreu. Verdade. Não é? E só o Senhor mesmo. E nessa de comprar, o dinheiro ele não pode comprar milagres, embora tem quem tente. A gente tem lá o Simão Mágico, que conta lá em Atos 8, 18 e 19, que tinha um Simão lá que estava meio impressionado com os milagres que os apóstolos estavam fazendo e quis comprar. E quando ele via que os apóstolos impunham a mão nas pessoas e elas recebiam o dom do Espírito Santo, ele quer também. Então, deixa eu ler para os irmãos. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo, contando, né, de comprar o poder de Deus com dinheiro. E a gente vê
Hoje em dia, a fé tem sido comercializada de uma forma a ponto que as pessoas creem que se elas derem dinheiro, elas vão ser abençoadas por Deus. A barganha seja direta, né? Porque tem aquele pensamento também de que eu vou exigir de Deus e o Senhor vai ter que me abençoar. Ele vai ter que fazer o meu milagre e tal. E por que essas pessoas são enganadas com esses falsos profetas, com esses discursos? Porque o coração delas estão realmente no dinheiro, nas vantagens que o poder pode trazer, ou que elas podem almejar nas próprias forças dos braços, na né? força do braço, né? Você tem o Deus que, como a gente estava dizendo, que uma palavra pode te abençoar, você vem querer pagar a Deus, e Deus precisa de dinheiro? Precisa de ser servido por uma humana para que necessite de alguma coisa? A bem da verdade é que o que eu sempre falo, né? Sempre comento os comentários que eu faço relacionado a quando se olha e vê Deus, né? As pessoas comparam Deus com a sua vivência, com seus entendimentos, com as suas com as suas expectativas, né? Com o que você aprendeu na tua vida. Só que Deus é muito mais do que isso, muito além do que isso. Não tem como nenhum de nós, independente se nós somos teólogos ou somos pessoas que não têm entendimento, né? Então não temos como explicar. Independente se você fez 5 anos de como é que é o curso para pastor? Teologia. Né? Fez lá, estudou teologia, Seminário, né? seminário, aí depois fez graduação, pós-graduação, doutorado e não sei o que. Não tem como explicar. Não tem como, porque tudo se baseia nos seus próprios entendimentos, seus próprios. Mesmo que você, quando você lê a Bíblia, você estuda e tal, você tem um conhecimento mais vasto. Mas você não consegue explicar a Deus, você não consegue falar o que Deus é. A gente sabe que ele é amor, a gente sabe que ele é benevolente, a gente sabe que ele é misericórdia, a gente sabe que ele é justiça, que ele é fogo consumidor, a gente sabe isso, mas a gente não consegue explicar a Deus. Então, esses que tipo assim, acham que pelas forças dos seus braços conseguem alguma coisa, estão sendo enganados aí, são pessoas que estão sendo enganadas aí a todo tempo. A gente não, eu não quero expor ou falar, né? Mas a gente sabe que tem muitas religiões aí que é não sei o que, ungido. Eu não sei, graças a Deus que ainda não apareceu, eu não vi, né? Álcool em gel ungido. Apareceu, pelo menos nos memes apareceu. Não, nos memes, mas tipo assim, eu ainda não vi. Já vi sim, sendo comentado, né, que teve um pastor que foi até preso. Foi preso? Acho que ele foi preso, não sei se ele foi preso ou se ele foi processado, porque ele falou que ele tinha a cura para o coronavírus. Ah, meu Deus do céu. Né? Isso eu ouvi, né, nas notícias aí, eu ouvi que um pastor foi processado por causa disso, que ele tinha, porque isso é charlatanismo, né? Bom, a gente crê num Deus que pode acontecer tudo isso, porque a gente vê que no passado Israel, lá no Egito, vê as pragas e vai para todo mundo, filho, mas meu povo não vai acontecer nada. Entendeu? Mas aí é aquela situação. Tem que se ter o entendimento, né, que as pessoas assim banalizam muito, né? Hoje, infelizmente,
hoje há muito tempo, tá? Eu falo hoje, mas de uns 20 anos para cá, a palavra pastor, né, é comércio, entendeu? Os pastores que são realmente ligados à obra de estudar, para ensinar, de coisa e tal, sofrem, porque tem muitos aí que abrem um pontinho de pregação, faz uma igreja, E aí o povo o perece povo perece por não não conhecer conhecer as as escrituras, né? escrituras, né? Uma o terceiro ponto da revista fala sobre a vida perdulária. Eu não sabia o que era perdulária, é a mesma coisa que esbanjar, né? É a vida do esbanjador. Gálatas 5, 22, 24 diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. A palavra-chave daqui para confrontar o esbanjador é o domínio próprio. Por quê? A ganância se preocupa em acumular. A dissipação, que é ter uma vida perdulária, se preocupa em gastar cada centavo e em viver como se não houvesse amanhã. Há pessoas que parecem receber seu pagamento em um saco furado. No dia seguinte, ao recebê-lo, já estão no cheque especial. Gastam demais, gastam mal e gastam sem controle. Para o cristão, o domínio próprio faz parte da questão. Faz parte da vida cristã ter sobriedade, foco, sabedoria, autocontrole diante de vitrines com luzes piscando e cartazes promocionais. A dissipação tem, que é o de esbanjar, o que se juntou, ou que não juntou, tem se tornado um mal social crônico. Por não saberem usar seus recursos com sobriedade, milhões de pessoas vão pulando de um empréstimo a outro empréstimo. Não conseguem deixar de gastar mais do que recebem. Não conseguem de gastar com aquilo que não vai lhes trazer proveito a médio e longo prazo. E não conseguem investir com sabedoria de modo a favorecer sua própria vida e a sua família. Estamos tão acostumados a ler a palavra do filho pródigo, já com a mente voltada para o momento de seu reencontro com seu pai, que acabamos passando por alto o que o motivou a voltar. Tinha gastado toda a sua herança. Dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, diz no versículo 13 da parábola. Dispensou seus bens com meretrizes. Viver dissolutamente sem controle de gastos é pecado, mesmo que a pessoa não gaste seu dinheiro de forma pecaminosa, com drogas e prostitutas, por exemplo, mas adquirindo mais perfumes, vestidos e celulares do que conseguirá usar em toda a sua vida perdulária. O cristão precisa viver de modo sóbrio e com domínio próprio. Eu, graças a Deus, que eu não sou dessas mulheres cheias de pares de sapato, para que isso seja alfinetada para mim, né? E meu esposo está aqui de prova que eu não costumo comprar coisas que eu não preciso. Mas todo mundo tem o seu ponto fraco. Eu, por exemplo, no plano de viajar, nossa, eu nunca quis tanta coisa material, nunca gastei tanto dinheiro passei a minha vida toda achando que eu era super controlada, que eu não comprava nada que eu não tivesse necessidade, até o dia que o sonho de ter uma Kombi-Homem entrou no meu coração. Eu nem parecia eu, porque me faltou o domínio próprio. Quantas dívidas a gente não fez, né? Graças a Deus a gente conseguiu pagar, mas serviu de lição para mim, né? E para você também, né? Mas serviu de lição de ir com calma, né? Agora, tudo que você não gastou esse tempo todo, você quer gastar agora. Você quer almejar e ter agora. E
O controle é para tudo, né? Ele vai evitar uma série de pecados. Por exemplo, refrear o apetite, você não comer mais do que precisa. É porque você tá olhando para mim. Eu, hein? Não gostei disso, não. Vamos mudar de assunto, gente. Porque como o autor da revista disse, gastar com coisas que não são drogas, prostituta, não é porque você vai gastar em entupir de comida, né? Que isso seja uma coisa certa. É tudo bem que tem uma hipocrisia, tipo, tem tanta gente passando fome na África e eu joguei um pão porque ele não tava, joguei um pão fora porque ele não estava assim, não estava assado. Isso daí eu acho que já é um exagero. Porque a culpa de estar passando, pessoa passando fome na África, não é por aquele pão que eu comprei a mais e agora ele não está fresco e eu estou jogando fora. Mas desperdiçar a comida é uma coisa que a gente tem que ter em mente comprar. Isso No aí. caso, Por isso é um não comprar desperdício. mais. Você come, né, para não É um desperdiçar. desperdício. Ai, meu Deus. Agora partindo já. Não, isso aí é uma brincadeira, né? Uma coisa e tal, que a gente fala assim, mas realmente temos que ter controle, né? Controle em tudo, né? A gente tem que ter esse controle e a maioria dos cristãos, né, fala muito de controle, fala muito de ganância e tal, de pecado e tudo mais, né? E nós vamos ser sinceros que a gente também peca, né? A gulazinha do... Porque Só que esses o povo... pecadinhos são engraçados. São engraçados, porque o povo O que... povo que não bebe, mas come, que É só verdade, né? frieira. Porque Já diz o irmão Alex que lá. o povo que come, né? É o O povo povo para crente. aguentar comer, viu? Então, que tipo assim, aí tem essa conversa mesmo de, tipo Igual, assim, não, não bebe, mas come. mas Igual come. aquela parte, chorar com o que chora, alegrar-se com o que se alegra. Tá todo mundo feliz, filho. A gente faz só festa, né? É só motivo para crente fazer festa. Lá na igreja, eu não quero evangelizar ninguém. Mas Então não na evangeliza, nossa não. igreja, Então não evangeliza, não. menino, quase todo culto tem um bolo abençoado, né? Faz confraternização direto. Mas isso daí não é motivo de ninguém ir buscar a Deus pelo pão que perece. Mas que a minha igreja é uma benção, Essa é uma benção mesmo. Que ela dá a palavra e dá o pão. Dá o pão do céu e reparte É isso aí. E o ponto 4 da revista é sobre uma vida de contentamento. A gente já está caminhando para encerrar. O irmão já ainda não passou, não. O irmão já ainda não veio dar os 5 minutos, não, porque falta 7. Uma vida de contentamento. Certa vez ouvi um irmão que disse: vida de contentamento é para os fracos. Eu quero é mais. Isso não é verdade. A vida de contentamento é para os fortes. É preciso ser forte e sóbrio para reconhecer que na vida nem sempre temos o que gostaríamos. E assim ter uma genuína gratidão a Deus por aquilo que temos. Sabe a passagem de. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para não tomar tempo, porque eu acho que eu tinha copiado aqui. Eu vou tirar aqui, porque eu vou encostar o computador na cara para ler. Está escrito em Filipenses 4, de 11 a 13, assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado quanto de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. É um texto muito usado, né, como ideia de que o crente pode fazer qualquer coisa. O crente é o Batman, é o Superman.
Mas o que o texto está dizendo, o que o apóstolo Paulo está dizendo, é que ele aprendeu a se controlar, tanto quando a barriga dele roncava, quando o corpo dele sentia frio, e ele aprendeu a ser grato em todas essas situações. E aqui o texto que eu coloquei na tela que os irmãos estão vendo, em 1 Timóteo 6, de 6 a 8, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Amém. Glória a Deus. É para te dar um tapa na cara de eu quero uma Kombi Home e não ficar feliz porque não conseguiu e tal. Mas o Senhor, o desafio do crente é justamente esse: se alegrar com aquilo que ele tem. A palavra de Deus, ela fala em algumas passagens. Bom, vou deixar você comentar para eu poder achar o texto aqui que eu quero em Eclesiastes. Vai lá, meu consagrado. Sobre o contentamento. O estar contente, né, é quando, na verdade, quando você tira a tua visão, o teu pensamento do dinheiro. Quando você confia, né, em Deus, quando você confia que Ele vai suprir tua necessidade, né, você se apazigua, você fica na paz. Porque, independente, é fácil? Não, não é fácil você chegar aí. Que é muito fácil falar, vamos ser sinceros. É muito fácil você falar, que está nas mãos do Senhor e tal. Mas quando você vê a coisa apertando, estar nas mãos do Senhor, você tem que confiar, ter fé mesmo, porque quando você bota a fé no dinheiro, ele acaba, você desaba. Mas quando você põe a tua fé e esperança em Deus, no Senhor, tu tá, o exemplo, né, de você estar recebendo 5 mil, 6 mil, 10 mil, e você no outro mês você está recebendo 500, sabe? Aí você está trabalhando num escritório, ar-condicionado e tal, e no outro você está batendo pedra numa pedreira, mas você está feliz. Porque Deus está te dando força para você ir buscar o sustento para a tua família. Isso e você é prosperidade. Crê. Isso é a definição prosperidade. de ser próspero. Porque ser próspero não quer dizer que você quer que ter dinheiro. Claro que. Né? Aqui, eu achei. Eclesiastes 7, 14, que diz assim: no dia da prosperidade, seja feliz. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. É pecado você se alegrar? Você está feliz? O Senhor te abençoa, te dá, você tem como. Não no domingo, não, tá, irmão? Vá para a praia domingo de manhã, não, que é para ir para EBD. Mas um sábado, ou de repente qualquer dia lá que você tenha uma folga, você levar a sua família para uma praia, você, depois do culto, ter condições de ir lá, hoje não tem cantina na igreja, vou lá no McDonald's, ou sei lá onde que os crentes gostam de ir lá no McDonald's. Quando a gente vai lá, tá cheio de crente lá. E isso é errado? Isso não é errado. Mas no dia da adversidade, o que o crente tem que ter em mente é que o Senhor fez tanto um dia quanto fez o outro. Ele fez o oásis e fez o deserto. Ele fez uma terra que emana leite e mel, mas ele fez lá a terra árida, de 50 graus Celsius, sem água. Né? Ou os lugares gelados, todos eles foram o Senhor que fez. E viver as circunstâncias
pautado que a sua confiança seja pautada no Senhor, que é Ele que vai prover o sustento e é só nele que a gente precisa confiar. Sim. É como o Jó. O Jó não sabia as coisas que a gente sabe. A gente acha que Jó sabia, né? Que teve aquela conversa entre Deus e Satanás. Jó não soube nem a conclusão. E no fim do livro de Jó, ele não sabe por quê que o Senhor fez aquelas coisas, e ele fica perguntando a Deus, porque ele sabia que ele não fez nada de errado. Aquilo não era castigo para ele. E os amigos dele dizendo que você deve ter pecado e não sei o quê. E a preocupação de Jó era até dos pecados dos filhos dele pudessem ter cometido. Ele fazia as suas ofertas, lá, o seu sacrifício em perdão dos pecados do filho. E quando Jó passou por essa situação, Deus restitui a sorte de Jó, Deus dá tudo que ele tinha em dobro, e nem o tempo de perda e nem o tempo que ele teve de abastança fizeram Jó negar o Senhor. Pelo contrário. Importante. E no fim, quando ele experimentou os dois cenários, ele ainda pode dizer que ele conhecia, ele ouvia, né? Conhecia Deus de ouvir falar. E agora ele tinha visto Deus. Porque, embora Jó tenha tido uma experiência sobrenatural, nós vemos Deus cuidando da gente nos mínimos detalhes, em poucas coisas. Eu imagino que cada um que está ouvindo agora esse estudo possa contar uma situação de aperto, uma situação de dificuldade em que você não sabia de onde que ia vir a solução, e o Senhor, aquele com uma palavra. O Senhor que fez os céus e a terra com uma palavra, a gente acha que tem um problema que Deus não vai conseguir resolver, que é grande demais para Deus resolver. É o homem, acho que ele se acha muito, né? Com certeza. Ele se acha muito grande. Meu problema é sinistrão mesmo. Meu problema é demais, cara. Acho que Deus não vai resolver, não. Aquela volta, torna a dizer, o homem querer entender, explicar a Deus pelas suas vivências, pelos seus suas experiências. Mas, como a sua acabou de falar, Deus falou, haja, ouve. Aconteceu lá, haja, ouve. E aí o problema é que Deus criou aquele homem lá do barro, né? Tirou do barro, soprou na narina dele, criou aquele coisa, soprou na narina. O problema é que qualquer um que saiu daquilo ali, Deus não vai resolver. Se ele, com uma palavra ele consegue, ele fez tudo. E o homem, é aquilo que a senhora estava falando, o homem se acha que eu fui criado por Deus, mas eu acho que ele não vai conseguir resolver o problema. E tem aquele... E às vezes o problema, quando você está contando, o problema do teu irmão é muito pior do que o teu. Né? Mas Deus não vai conseguir resolver o teu problema. Não, que tipo assim, o crente não falta exemplo, falta luz na casa dele, já está passando o que Jó passou. Caraca! Né? Tem um dia de dificuldade, qual é o exemplo que ele vai buscar? Já é os 7 anos de escassez que teve no Egito. Porque a Bíblia realmente tem exemplos grandiosos, mas se a gente for parar para pensar, eu não sou Daniel, eu não sou Sadraque, Mesaque e Abednego. Quebro uma unha, eu já estou querendo que alguém diga, Suelen, saia para fora. Porque, né, a gente tem a mania de e o pior de tudo, exagerar. E o pior de tudo, quebrou a unha e nem esperou os 4 dias. A unha não está nem fedendo, já quero que saia do túmulo. É verdade. Bom, para conclusão, a revista diz assim: cada um de nós tem recursos financeiros concedidos pelo Senhor, normalmente como fruto de trabalho honesto.
Esses recursos são colocados aos nossos cuidados e precisamos ter sabedoria para usá-los de modo produtivo, edificante e vantajoso para nós mesmos e nossos familiares. Ganância, mesquinharia, dissipação não devem ter lugar na vida cristã. Trabalhando com dedicação e honestidade, devemos confiar na sempre presente providência de Deus e nos contentar com o que recebemos da sua mão. Só uma última coisa que não poderia faltar é que a Bíblia, em lugar nenhum, manda ou aconselha ao crente que ele fique esperando as coisas do céu, né? Não vai cair, não? Não. Abre aí em 2 Tessalonicenses 3:10, porque não confundamos a generosidade de Deus, né? A bênção, o cuidado de Deus com motivo para não fazer nada para ajudar ninguém. Que isso, eu pensei que ia ficar deitado em casa e ia cair do céu. De graça ultimamente nem injeção na testa. A gente, de graça, olha esse meu brilho natural aqui, ó. É o azeite que corre em mim. Achou não? Quanto? 2 Tessalonicenses 3:10. É que a Bíblia vai falar... 3:10. É só o 10? Leia. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Não coma. E isso não é... Simples assim. Não, tem que explicar. Isso não somos para nós, donas de casa ou filhos, que todo mundo tem o seu trabalho, né? Quem fica em casa cuidando da casa, das crianças, e também está trabalhando. A gente está falando sobre os inúteis, as pessoas que não fazem nada e esperam cair do céu, porque a comida que meu esposo traz para casa precisa de que alguém cozinha. Eu não vou esperar que ninguém venha trazer um prato de comida para mim. Eu vou usar os recursos do meu esposo para alimentar ele, a minha família e assim por diante. As crianças essa palavra não serve para as crianças, né? Servem para adultos que querem comer sem ajudar, sem contribuir com nada e nem ninguém. Tá certo? Para não deixar que ficou nenhum fiapo solto. Então, irmãos, essa foi a nossa lição. Deixa eu ver quanto a gente passou. O Jean acabou de passar. Passamos 7 minutos, irmão. Não, dessa vez foi o Jorjão que veio já pedindo para descer. Daqui a pouco vai ter a plenária lá e... Irmãos, a gente agradece a cada um que assistiu esse vídeo, que os irmãos, aquela mesma misericórdia que os irmãos têm com a gente em sala de aula, porque a gente fala uma coisa ou outra, né? Uma besteira e tal, que os irmãos continuem com essa misericórdia e não levem nada que é para ofender ou para humilhar ninguém. A gente só é assim e quis gravar assim. E sabe uma coisa que não teve? Oração. No início. Agora vai ter no final. Peço que você ore, porque eu que orei para encerrar a sua, você ora para encerrar a minha aula. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, maravilhoso e eterno Deus, graças te damos, Senhor. Por mais um dia, meu Deus, meu Pai, estarmos, Senhor, na casa de Ti, para aprender mais, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, meu Pai, estar nos abençoando, estar, meu Deus, meu Pai, abrindo nossas mentes, para que nós possamos absorver os Teus conhecimentos, entender mais e mais, meu Deus, meu Pai, da Tua palavra, Jesus. entender, meu Deus, meu Pai, que os Teus caminhos não são, meu Deus, meu Pai, oba-oba, que nós possamos ter discernimento e entendimento para caminhar, meu Deus, meu Pai, nos Teus caminhos. Amém. Que venhamos, meu Deus, meu Pai, com os estudos, meu Deus, meu Pai, que estão sendo
feitos, né, que possamos estar, meu Deus, meu Pai, absorvendo. Amém. Nesse momento, meu Deus, meu Pai, de isolamento, que possamos, meu Deus, meu Pai, estar unidos em oração, que o Senhor possa estar abençoando a cada um dos nossos irmãos, a cada um, meu Deus, meu Pai, que está, meu Deus, meu Pai, enfermo, a cada um da nossa igreja, meu Deus, meu Pai, que está sentindo falta do convívio, está sentindo falta uns dos outros, mas que nós possamos, meu Deus, meu Pai, estar alicerçados em Ti. Amém. Confiando e orando uns pelos outros. Amém. Que venhamos, meu Deus, meu Pai, estar, meu Deus, meu Pai, aprendendo, absorvendo e tendo, meu Deus, meu Pai, força, tendo, meu Deus, meu Pai, garra para continuar nos teus caminhos, Amém, a cada Jesus. dia mais e mais. Te peço isso não em meu nome, porque eu não sou merecedor, mas em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. O azeite vai. Faltou, né? O azeite vai descer. O azeite vai descer. Não adianta você